Sábado, mais uma vez. Meus amigos, olha, queria meditar com vocês num texto aqui, mas antes de meditar nesse texto, eu queria mostrar para vocês, aliás, fazer uma pergunta para vocês. Você já se imaginou dentro de uma história bíblica? Já? Você esqueceu? Olha, imagina, né, você está vivendo ali naquele período do êxodo, período do povo saindo do deserto, né? Imagina aquele sol, o chão, né, a areia, apesar que não era um deserto como o deserto do Saara, mas era um deserto também. Imagina você vivendo ali 2.400.000 pessoas, mais ou menos. É muita gente, né? Aí com animais, e todo mundo carregando as tralhas, tudo no meio ali, todo mundo saindo, imagina? Você lá no meio. Ou então imagina outra cena, imagina você ali, entrando em Canaã, junto com Josué, e gritando. Quando Josué fala, grita! Aí vai gritar, né? Uns gritam mais graves, outros gritam mais agudos. Mas tem algumas cenas que eu tenho certeza que você nunca se imaginou. Imagina você dentro da barriga do grande peixe junto com Jonas. Imagina como que será que deve ter sido extremamente nojento ficar lá dentro, né? Aquela cosma do peixe ali, na pele, né, da barriga do peixe. Jonas, ele fala que as algas se enrolaram na cabeça dele. Imagina que coisa. É uma cena muito legal de se imaginar, né? Depois, ainda por cima, o peixe vomita Jonas, né? Então, é uma cena muito interessante de estar participando, não. Mas eu tenho certeza que essa você já se imaginou, e talvez seja essa, alguns que me disseram que já tenham se imaginado. É quando Jesus estava andando pelas ruas da Galileia e da Judeia. Talvez você já tenha se imaginado nisso, não é? Ouvindo a voz do Mestre, vendo os milagres. Imagina quando Jesus disse ali para Bartimeu, né? Levanta, né? Ou então sai daí, larga o que você tem, né? As pessoas disseram para ele, vem cá, levanta e venha ouvir o que o Mestre tem para te dizer. Ele larga a capa dele, ele vai, chega lá e ele pergunta para Jesus. Aí Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero ver, Senhor. Ele falou, então veja. Ele começou a ver. Imagina, né? O som da voz do Mestre. Tudo isso são cenas bíblicas que começam a surgir na nossa mente imaginações, detalhes não contados da palavra de Deus que trazem a gente a imaginar o texto bíblico. Eu quero que você, então, pensando nisso, observe essa cena aí. Tá? Eu vou chegar mais perto aqui, então, só para a gente observar. Vocês conhecem essa imagem? Já viram essa imagem alguma vez? Obrigado, Dani. Obrigado. Acho que ele já viu. Obrigado. Já viram essa imagem? Conhece essa imagem? O que é? Oi? Essa pintura é famosa. Essa pintura é famosa. Essa pintura é uma pintura do século XVII, foi pintada por Rembrandt em 1611. O original dessa pintura, essa pintura original, ninguém sabe onde está, porque foi roubada do museu e ninguém sabe onde está. Tá? Mas é um clássico da pintura da década do renascentismo. Tá? Então, de século XVII. Renascentismo. Tá. Então, olha. Esse pintor, ele está retratando aqui a imagem de quando Jesus estava dormindo no barco. Lembra dessa passagem? E aí um dos discípulos vem e chama Jesus e fala, Senhor, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Essa é a imagem que o pintor pintou, que ele retratou nessa imagem. Então, olha alguns detalhes da imagem, ó. Do lado de cá, está vendo que é mais claro e do lado de cá é mais escuro? Isso é proposital. Por quê? Porque do lado de cá, o único ser que é iluminado é Jesus. Chegar mais perto aqui. Aqui está Jesus, é o homem mais iluminado do barco. É o que está mais do lado escuro, mas ele está iluminado. Essa luz, né, a áurea que o
o artista imaginava que Jesus tinha. É a aura que Jesus imaginava, que o artista imaginava que Jesus tinha. O que mais? Você vê aqui, por exemplo, todos esses homens que ele pintou são os discípulos, e ele pintou com algumas características marcantes dos discípulos. Então, por exemplo, lá em cima, aqui, ó, você vê que esse discípulo, ele está segurando ali na corda, mas ele não está fazendo nada naquela corda, ele só está segurando a corda, e ele está olhando para a corda. Parece que ele está segurando para ele acreditar no que está acontecendo. Quem foi o discípulo que precisava tocar para crer? Tomé, aquele ali é Tomé. Eu vou dar um zoom aqui na imagem para ficar um pouco mais fácil de ver. Aqui, ó, nós vemos esse discípulo está de joelho, tá vendo? Está de joelhos em frente a Jesus, e ele está com as mãos juntas aí, é difícil de ver daí, né? Mas ele está em posição de oração. Quem seria esse discípulo? O discípulo mais piedoso. Acho que Pedro não se encaixa nisso. João é o mais piedoso de todos, né? Falava de amor, sempre falando, destacando o amor de Deus. Tem outro aqui, uma cena interessante, ó. Tá vendo bem embaixo aqui tem um, e ele está com metade do corpo para fora do barco, assim, e ele está nauseando, ele está com um ânsia de vômito. Então, era um discípulo que não era pescador, não estava acostumado com o mar. Alguém aqui já navegou no mar? Já? Ó, o povo aí já foi em cruzeiro, rapaz. Então, no mar, né, no oceano, né, ali era o mar da Galileia, não era um mar de água salgada, um mar de água doce, mas era como se fosse um mar, porque o lago de Tiberíades é enorme, né, chegando a 13 quilômetros em algumas pessoas das suas bordas. O fato é que ele estava nauseando. Agora, qual é o discípulo que não era um pescador, que não estava acostumado com o mar, que trabalhava em terra? Mateus era publicano, né? Coletor de impostos. Então ele está nauseando aqui. O artista pintou ele nauseando. Essa aqui é como o artista imaginava a cena, tá? Bom, tem um outro aqui no canto que também está bem no escuro, tá vendo? Ele está na parte mais escura da imagem. E a fisionomia dele, vou dar um zoom lá. A fisionomia dele é uma fisionomia de medo. Ele está mais com medo em toda a cena. E ele está ali colocando a mão na borda do barco. Sabe quando a pessoa está prestes a fugir, prestes a abandonar o barco? Quem será que é esse discípulo? Judas Iscariotes. É o que abandonou, né? É o que deixou todos. Tem um no meio aqui que está indagando. Jesus está até ali fazendo uma postura assim. O senhor não está percebendo? Quem que é aquele que falava, que tomava sempre a frente? Pedro, esse é Pedro. Bom, quantos discípulos eram? 12. Com Jesus, 13. Mas se você contar as pessoas dessa imagem, um lá em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 14 pessoas na imagem. Não tem 13. Mas deveria ter 13. Quem será que está sobrando ali? Por que essa imagem tem 13 pessoas? Ou tem 14 pessoas? O próprio pintor. Se você olhar no meio ali, ó, o único que está olhando para cá, está quebrando a quarta parede ali, está olhando para você e para mim, é um homem de azul que está com a mão na testa e segurando na corda. Está vendo? Aquele ali é o próprio artista, é Rembrandt. Ele se pintou na imagem. Ele se imaginou vivendo o texto bíblico, vivendo o que aquela cena dizia. E a fisionomia dele, se você chegar mais perto, é uma fisionomia quase de questionamento. Ele está com a mão na testa, como se estivesse dizendo: e agora? E agora? E você nessa imagem? O que faria? Porque cada um está de um jeito. Um está vomitando, o outro está orando, o outro está fugindo, o outro está pegando, o outro está tentando resolver com as próprias mãos, o outro está acordando Jesus. E você? O que você faria nessa imagem? O que te identificaria nessa imagem? Essa é a pergunta do artista ali olhando para você e para mim. Interessante, não é? Magnífico. Essa pintura é magnífica. Hoje, eu quero convidar você a ver também uma história bíblica em que um grupo de pessoas se viu dentro do texto bíblico. Eles se encontraram dentro do texto bíblico e viveram literalmente uma passagem da Bíblia.
quero convidar vocês então a abrir Apocalipse, capítulo de número 10. Nós vamos ler Apocalipse 10, versículo 8, 9, versículo 10 e o versículo de número 11. Então, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia, abre a tua Bíblia, ou você que está com ela no celular, abra ela no celular, por favor. Nós vamos meditar Apocalipse, capítulo 10, e o versículo de número 8, 9, 10 e 11, tá bom? Nós vamos entender, então. Vamos entender a história de um povo que se viu dentro do texto bíblico, um povo que viveu uma passagem bíblica no seu período. Apocalipse 10, encontraram aí? Nós vamos orar. Podemos fazer uma oração? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra, pela presença do Senhor neste lugar. Eu peço que o Senhor nos conduza ao estudarmos a tua palavra neste momento, nos direcione, fale ao nosso coração, que seja a voz do Senhor, que não seja a voz do homem, mas seja a voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 10, versículo 8 diz assim: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amigos, me permita iniciar essa mensagem falando deste homem aí, Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele era um batista, morreu batista. Por volta do ano 1812, iniciou-se uma guerra nos Estados Unidos. A guerra era porque os britânicos, eles estavam tendo muita influência nas áreas comerciais dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser um país livre desde 1776. Em 1812 ainda havia algumas diferenças entre os dois países. Então houve uma guerra, estourou uma guerra considerada, acho que podemos chamar uma guerra civil. No meio dessa guerra, Guilherme Miller foi chamado para ser um dos capitães dos exércitos. Então ele foi. A crença de Guilherme Miller, apesar de ser um batista, ele era um deísta. O que é um deísta? Ele acreditava que Deus havia criado o mundo, mas que Deus havia abandonado este mundo, ou melhor, deixado este mundo à própria sorte. Como um relojoeiro constrói o relógio, dá corda no relógio e vai embora. Guilherme Miller também pensava assim. Pensava que Deus não se importava com o que acontecia neste mundo, e que as coisas aconteciam aleatoriamente, de acordo com as decisões humanas. Guilherme Miller foi para a guerra em 1812, e lá ele teve experiências que atormentaram a mente dele. Ele viu amigos morrerem na guerra, bombas explodirem próximo a ele, mas não lhe causaram dano. E isso ele começou a influenciar nos seus pensamentos e na sua cosmovisão, na forma como ele via Deus e as coisas deste mundo. Ele começou a pensar: como que algumas pessoas morreram, pessoas que estavam próximas a mim, mas eu não morri? Isso só pode ter sido um milagre, algo sobrenatural aconteceu. A própria guerra, a própria vitória dos Estados Unidos foi algo sobrenatural, porque os Estados Unidos lutou contra várias nações ali que se juntaram para ir contra eles. Quando ele voltou, então, ele tomou uma decisão. Em 1818, ele decidiu que leria a Bíblia toda, versículo por versículo, sem nenhuma ajuda, somente a Bíblia. E o método de interpretação de Guilherme Miller é que ele iria ler versículo por versículo e só ia para o próximo versículo quando ele entendesse aquele versículo. E ele pegou uma concordância bíblica para entender os versículos de maneira cruzada.
Então, para quem não sabe, a Bíblia ela tem textos que fazem alusão a outros textos bíblicos. E uma passagem explica a outra. É assim que se estuda a Bíblia da maneira correta. Guilherme Miller, então, começou a estudar a Bíblia. Até que ele chegou numa passagem que está em Daniel, capítulo 8, no versículo 14. Daniel 8,14 está escrito assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, então, começou a pensar, o que isso quer dizer? 2.300 tardes e manhãs? Bom, de acordo com Ezequiel, capítulo 4, e Números, capítulo 14, está escrito lá que cada dia profético, cada dia de uma profecia, simbolizam um ano. Então, ele entendeu isso. Ele foi para o texto de novo de Daniel 8,14 e pensou, bom, se 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos, porque cada dia é um ano, cada dia profético é um ano literal do nosso tempo, então a Bíblia está falando de um período de anos aqui. 2.300 anos e o santuário será purificado. Ele começou a pensar, qual purificação? De qual santuário? O ano era 1818. O santuário terrestre, o santuário de Jerusalém, havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Não tinha mais santuário. Purificar qual santuário? Então, ele foi até 2 Pedro capítulo 3. Lá está escrito que essa terra, esse planeta, ele será purificado por fogo. E ele começou a entender, e através de textos da Bíblia, ele pensou, e se esse texto, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, estiver falando da volta de Jesus? E ele começou a pensar nisso, e a estudar os textos sagrados, e ele começou a entender que aquele texto, aquela data, tinha um início, porque o próprio anjo lá em Daniel fala que a partir do decreto para edificar e restaurar Jerusalém, em Esdras, capítulo de número 7, ali mostra um decreto do imperador, do rei Artaxerxes, dizendo que o povo deveria voltar para restaurar e edificar Jerusalém, e dando total autonomia para o povo de Israel, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade e para ter a sua autonomia política e espiritual novamente. O ano do decreto, 457 a.C. Bom, agora ele tinha a data que iniciou os 2.300 anos, então ele foi 2.300 anos depois, e ele encontrou o ano de 1843. Ele ficou assustado com aquilo, porque imagina você descobrir que Jesus vai voltar e ter a certeza, através do texto bíblico, que Jesus vai voltar daqui a pouco mais do que 20 anos. Imagina o impacto que isso teve na cabeça de Guilherme Miller. Ele ficou assustado e ele não pregou sobre isso. Ele se calou, ele se fechou. E ele ficou calado durante anos, durante 13 anos, até que no ano de 1831, Deus, mais uma vez, impressionou o coração dele para que ele fosse pregar a mensagem que havia descoberto na Bíblia, porque ninguém falava sobre isso, sobre a volta de Jesus, a volta iminente de Jesus. Guilherme Miller, então, ele escreveu que ele não podia mais resistir ao chamado. Se ele não anunciasse, o coração dele ardia dentro dele. Então Guilherme Miller saiu para anunciar. Saiu para anunciar aquilo que ele havia descoberto, que provavelmente, de acordo com o texto bíblico, Jesus voltaria por volta do ano 1843. Ele não tinha uma data exata, não tinha um dia exato, mas ele tinha um ano. As pessoas que ouviram essa mensagem começaram a se animar com a ideia, porque imagina só, imagina você ter a certeza, e alguém chega e mostra para você nos textos sagrados, que Jesus vai voltar dentro de pouco mais de 10 anos. Se Jesus voltasse daqui a 10 anos, você continuaria fazendo as coisas que você faz? Você continuaria vivendo do jeito que você vive?
se você tivesse certeza que Jesus voltaria daqui a 10 anos? Provavelmente não. Esse povo também não. Esse povo começou a viver algo extraordinário. Como diz o texto bíblico, a mensagem era doce na boca deles. Eles ficaram tão felizes com aquilo, com a ideia de que Jesus voltaria dali a 10 anos, que esse povo começou a abandonar vícios, começaram a se reconciliar com seus familiares, eles começaram a vender algumas posses, eles começaram a investir dinheiro na pregação do Evangelho, porque afinal de contas, Jesus voltaria dentro de pouco mais de 10 anos. Imagina a alegria desse povo. De fato, esse povo começou a estudar a Bíblia, e ao estudar a palavra de Deus, surgiram homens como esse homem aí, Samuel Snow. Samuel Snow, ele estudou a palavra e ele entendeu que o ano e a data cairiam no ano 22 de outubro de 1844. Mas como ele chegou a essa conclusão? Ele entendeu que o dia da expiação, naquele ano, que era um dia que está descrito em Levítico, no capítulo 16, que era um dia que acontecia todos os anos no calendário judaico, que simbolizava o final das coisas, o final do calendário religioso dos judeus. Aquele ano cairia no 10º ano do 7º mês, e o 10º dia do 7º mês. E naquele ano de 1844, o 10º dia do 7º mês cairia no ano na data de 22 de outubro de 1844. Então ele entendeu, bom, se a purificação do santuário, a volta de Jesus, deve acontecer na data do dia 10, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, transformando isso para o nosso calendário, então, que é o calendário gregoriano que nós usamos, então nós temos a data de 22 de outubro de 1844. Agora eles tinham um dia e tinham um ano. E esse povo ficou extremamente feliz. Relatos como o de Irã Edson, por exemplo, que dizia assim, olha, naqueles dias, cada palavra da Escritura que falava do fim da era parecia brilhar como uma luz nova. O coração do povo ardia com esperança. Nós esperávamos o retorno de Cristo com ansiedade e oração. Ansiedade e oração. Outros relatos diziam assim, nós sentíamos um gozo indescritível, uma alegria indescritível. Nós contávamos os dias e as noites. A cada manhã parecia nos trazer mais perto do momento glorioso. Comprávamos menos, vendíamos menos. A nossa esperança estava no céu. No céu. Outro relato, na véspera, nós orávamos, cantávamos. Alguns nem dormiam, outros choravam. Não havia dúvida. Jesus voltará amanhã. Que coisa, né? Esse povo, a história fala que cerca de 100 mil pessoas aguardaram a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. O mais interessante é que esse evento, essa pregação, esse avivamento com relação à volta de Jesus, não aconteceu somente nos Estados Unidos, na América do Norte. Na verdade, mais de 12 pontos do mundo surgiram sermões, pregações e um avivamento com relação à volta de Jesus. Na Europa, aqui na América do Sul, um pastor chamado Manuel Lacunza, falando sobre a volta de Jesus aqui na Argentina. E o interessante é que eles não tinham contatos uns com os outros, mas Deus é quem levantou essas pessoas para pregarem sobre a volta de Jesus, ali por volta do final, meados do século XIX. O fato é que esse povo chegou no dia 22 de outubro, e eles ali, reunidos em vigília, nas casas, nas capelas, deixaram colheitas nos campos. Não colheram, porque Jesus estava voltando. A expectativa deles era que Jesus a qualquer momento apareceria no céu. O fato é que o dia 22 de outubro amanheceu, passou, anoiteceu, e eles ali esperando Jesus voltar.
Até que o dia 23 de outubro raiou, o sol raiou, e Jesus não voltou. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando a decepção desse povo, sabe? Porque eles depositaram tudo, toda a fé, toda a crença, toda a esperança naquele dia e naquele evento. Quando Jesus não volta, né, o que aconteceu ali, não foi só uma decepção porque ele não aconteceu o que eles esperavam. Foi uma decepção de uma vida. Porque eles começaram a pensar agora, onde nós erramos? Nós erramos, será que nós erramos na data? Será que nós erramos no evento? Muitos deixaram de crer na palavra de Deus depois desse desapontamento. De acordo com o texto bíblico, fala que a experiência era uma experiência amarga. Você já comeu alguma coisa amarga que amargou o teu estômago? É ruim. E, de fato, o que eles viviam aqui, estavam vivendo, era tão amargo, porque eles começaram a ser ridicularizados na rua. As pessoas passavam por ele e falaram, ei, e aí? Jesus não voltou? Você ainda está aqui? Você deveria ter ido embora. Cadê o seu Jesus? Além do ridículo que eles passavam publicamente, a vergonha, o medo, a ansiedade, dúvidas, tudo isso começou a oprimir esse povo. De fato, eles compararam essa decepção igual à decepção dos discípulos quando Jesus foi crucificado naquela sexta-feira. Foi uma decepção tão ruim quanto aquela. Bom, no dia 23 de outubro, alguns grupos de irmãos começaram a sair de casa em casa para orar com os outros irmãos que haviam aguardado a volta de Jesus e também estavam decepcionados porque Jesus não voltou. Então eles iam de casa em casa, alguns não aceitavam, sai daqui, eu não quero saber de visita, e esses apostataram da fé. Outros recebiam a visita, oravam juntos, foi um misto de sentimentos. E dentre eles estava um homem chamado Irã Edson. Irã Edson, a história conta que ele saiu do seu local, do seu estabelecimento, da sua propriedade, e foi com alguns irmãos acompanhados até uma outra propriedade para orar juntamente com os irmãos que estavam lá, que também estavam decepcionados. No meio do caminho, eles decidiram cortar caminho por um milharal. E no meio do caminho, Irã Edson, pensando sobre o que tinha acontecido, sobre todos os estudos da Bíblia, todos os textos sagrados, tudo, ele começou a pensar: e se o que nós erramos não foi na data, mas no evento? E se a purificação do santuário não significa a volta de Jesus, mas outra coisa? Ele começou a pensar em alguns textos. Por exemplo, Levítico capítulo 16. Lá diz sobre a purificação do santuário que ocorria todos os anos no dia do Yom Kippur. Lá está relatado como era feita a purificação. O santuário terrestre era purificado com o sangue de um bode que morria. Era assim que acontecia a purificação. E ele ficou pensando, bom, se o santuário precisava ser purificado de ano em ano, e aquilo significava o fim do período religioso, do ano religioso judaico, ele foi para Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 24, e lá ele entendeu que o santuário terrestre é uma sombra do santuário que existe no céu, não feito por mãos humanas. Ele pensou, bom, então existe um santuário no céu, não feito por mãos humanas, que é a imagem verdadeira do que o santuário terrestre tipificava, ou melhor, simbolizava. Tudo que acontecia no santuário da terra era uma sombra, um tipo, uma imagem do que acontecia no santuário do céu. Então ele pensou, se existia a purificação do santuário da terra, também deve existir uma purificação do santuário do céu. Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, 13 e 14, fala do ancião de dias, aliás, do filho do homem, né? Que se aproxima do ancião de dias, é levado, ele sai de um local e vai para um outro, há um movimento no céu. Juntando essas passagens,
Irã Edson chegou à conclusão de que o cumprimento da profecia não era a volta de Jesus, era a purificação do santuário celestial. E a partir desse ponto, Irã Edson, Owen Crozier e Franklin Hahn, 3 homens começaram a estudar esses textos sagrados e chegaram à conclusão do juízo investigatório que nós vivemos hoje. E a partir daí, então, surgiu o entendimento da forma como Deus julga este mundo. E nós estamos hoje vivendo o período do juízo investigatório. A qualquer momento, Jesus pode sair do santuário celestial, do Santo dos Santos, e decretar o final de todas as coisas, e amém por isso, que seja breve. Mas sabe, eu fico pensando nessas passagens, nessa história que aconteceu, a experiência doce e amarga, o que esses homens e mulheres viveram, a decepção, a alegria que viveram antes, tudo isso. Eu fico pensando, a pergunta que me fica é: por que isso estava profetizado? Por quê? Por que tinha que ser assim? E caso você não tenha entendido ainda como foi difícil essa experiência, como viver esse texto não foi bom, por causa da experiência amarga que viveram, aconteceu uma história lá, no dia 14 de outubro de 1844. Uma semana antes, o pastor Carlos Fitch, ele estava fazendo a sua última semana de pregação. E eles estavam pregando sobre a volta de Jesus. Era outubro. O período de outubro nos Estados Unidos é um período frio. O inverno já se aproxima. Estavam vivendo o final do outono lá. Ao contrário do Brasil, né? O final do ano é quente. Nos Estados Unidos o final do ano é gelado, neva. Então, Carlos Fitch estava terminando a sua última semana de pregação. Depois disso, ele voltaria para sua casa, para ficar com a sua família e aguardar Jesus voltar. Carlos Fitch, naquela semana, batizou 127 pessoas, numa semana. E ele batizou num rio. E o rio estava quase congelando. E o vento estava batendo. Conclusão, ele ficou doente. No dia 14 de outubro de 1844, Carlos Fitch morreu. Morreu devido a essa doença. Só que a família, os irmãos, a igreja, os amigos, ninguém ficou triste pela morte dele. Nem velório fizeram. Porque afinal de contas era 14 de outubro. Dali 8 dias, semana que vem, Jesus voltaria. Eles iam ver Carlos de novo. Para que chorar? Mas Jesus não voltou. E eles, de fato, perderam o pai, o esposo, o amigo, o irmão. Por que tudo isso? E pior, isso estava profetizado, já estava escrito que iria acontecer. Não foi algo que aconteceu aleatório. É como se eu dissesse para você que Deus planejou isso. Será que Deus tem prazer no sofrimento humano? Não é para se pensar? Por que isso? Sabe, amigos, eu fico pensando nisso, e aí minha mente, eu só tenho uma explicação para isso, do porquê. O que vem na minha mente é o versículo de número 11. O versículo de número 11 está escrito assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Só há um motivo pelo qual Jesus não ter voltado naquele dia. Ainda havia pessoas que não conheciam Jesus Cristo. E ainda hoje há pessoas que não conhecem Jesus. Sabe, amigos, eu comecei falando aqui de um artista que se viu dentro do texto bíblico. Eu comecei aqui falando sobre uma pessoa que se pintou dentro de uma imagem de um texto bíblico. Falei de um grupo também que viveu um texto bíblico, que se viu dentro do texto bíblico, mas hoje e agora eu convido você a observar o versículo 11 e a entender que você está nesse versículo.
Você e eu. Estamos no versículo 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso está sobre você e sobre mim. Essa responsabilidade, você, adventista do sétimo dia, que conhece as verdades que eu disse aqui, talvez as histórias que eu contei, você já sabia, você já tinha ouvido isso, já leu em algum lugar, você já sabia de tudo isso. As verdades que são ditas aqui, aos sábados, você já conhece. A nossa responsabilidade está em nossas mãos anunciar aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos. Assim como esse povo viveu o texto bíblico, passou pela sua experiência e levou avante a mensagem da volta de Jesus para toda a geração deles, nós também temos essa responsabilidade. Irmão, irmã, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário. É necessário que você e eu saiamos da nossa zona de conforto para falar de um Jesus que está voltando, sim. Está voltando. Você e eu conhecemos verdades que ninguém mais conhece. Que ninguém que não esteja numa igreja adventista do sétimo dia hoje, eles não sabem. Como você acha? Você acha que um batista sabe o que você sabe? Que um presbiteriano, ou que um católico, ou que um ateu, como nós vimos na história do rapaz aqui, do Provar e Vede, sabe o que você sabe? Eles não sabem. Você sabe. Você conhece. Você sabe a verdade do sábado, você sabe a verdade da lei de Deus, você sabe sobre as leis de saúde, você sabe. O mundo não sabe. E o que você fará com isso? Assim como aquele artista lá na pintura olhava para você e para mim e perguntava, e agora? Eu pergunto para vocês também, o que é agora? O que você vai fazer com essa informação toda que você tem? Qual será a sua atitude? É crer ou é desistir? É se desesperar? É pular fora do barco como Judas? É tentar achar algo mais palpável como Tomé para crer? Não, eu preciso de mais provas, pastor, para poder crer, para poder agir. Eu preciso de mais coisas mais concretas para eu agir. Você vai ficar indagando Jesus como Pedro, Senhor, Senhor, cadê o Senhor? Você vai nausear como Mateus, passar mal, não ter atitude. O que você fará no meio da tempestade? Com as crenças, com a sabedoria, com o entendimento que você tem hoje. O que você faz? Que Deus te ajude, irmãos, a viver a profecia bíblica, a profetizar, a anunciar, a falar de Jesus Cristo para as pessoas. Hoje, nós temos mais uma oportunidade de reconsagrar a nossa vida, através da Santa Ceia, que é um momento de reconsagração. É um momento, sim, de nós pedirmos perdão para as pessoas, é um momento de nós pedirmos perdão para Deus, é um momento de reconsagrarmos a nossa vida. É um momento de pedir, Senhor, me ajude a viver a vontade do Senhor, a profetizar, a falar da volta do Senhor para as pessoas, me ajude a viver o texto bíblico, a viver a palavra de Deus. A Santa Ceia é esse momento, é o momento de reconsagrarmos. Por isso, quero fazer uma oração com você neste momento. Você gostaria de reconsagrar-se e dizer, Senhor, eu quero viver a profecia bíblica? Amém. Que Deus te ajude nisso. Nós vamos orar. Depois que nós orarmos, nós vamos sair para fazer o lava-pés, para participar do lava-pés. Eu peço, por favor, que vocês estejam em reverência nesse momento. Cante um hino, adore ao Senhor, faça a sua oração. Evite agora as conversas paralelas, as brincadeiras. Evite esse momento, deixe esse momento somente para nós fazermos o ritual do lava-pés. E assim que você terminar, não fique lá fora, volte, sente-se aqui
e aguarde a continuação para nós continuarmos, para fazermos também, participarmos da ceia do Senhor. Podemos orar? Vamos orar. Coloque-se em pé, nós vamos orar.